Trey Lance no Dallas Cowboys. E agora, Dak Prescott? Temos uma troca no mundo do futebol americano. Trey Lance, agora jogador do Dallas Football. Os Cowboys adquirindo o Lance por uma escolha de 4ª rodada. Ele, que a gente já sabe, foi uma escolha número 3, né, na primeira rodada no draft de 2021, né, com os 49ers mandando 3 escolhas de primeira rodada para o Miami Dolphins para poder subir para a 3ª posição para adquiri-lo, né? Então a gente já sabe da novela Trey Lance e agora ele vai ter um recomeço lá em Dallas, né? Então, eu já falei, eu não sei se é a melhor situação aí pro Trey Lance, porque você tem um jogador que vai ganhar 40 milhões de dólares esse ano, vai ganhar 40 milhões de dólares também no ano que vem. Então seria melhor ele ir para uma situação em que ele tivesse a chance de realmente já entrar e talvez competir para realmente jogar. Mas o Dak Prescott perdeu 17 jogos por causa de lesão aqui nos últimos 3 anos. Ele perdeu 5 jogos na temporada passada e o Cooper Rush entrou e entrou muito bem. Foram 4 vitórias, 1 derrota. O Dak Prescott liderou a NFL em interceptações. O Dak Prescott não jogou bem na derrota contra os 49ers aí nos playoffs. Foram 206 jardas, 1 touchdown, 2 interceptações. Ele perdeu por Brock Purdy pelo placar de 19-12. A defesa dos Cowboys, eu achei que teve um ótimo jogo e o Dak Prescott não foi bem com essas 2 interceptações que realmente custaram muito caro aí para a equipe de Dallas. Então, assim, primeiro que é uma surpresa o Jerry Jones ter ido atrás aqui do Trey Lance? Não. Se a gente olhar lá em 2016, o Dak Prescott foi uma escolha de 4ª rodada. Ele não foi uma escolha de 7ª rodada. Foi uma escolha de 4ª rodada. Por quê? Porque o Jerry Jones queria uma segunda opção aí, um reserva pro Tony Romo, que estava voltando de lesão e que também não tinha tido muito sucesso nos playoffs. Dak Prescott 2-4 na pós-temporada. Tony Romo em sua carreira 2 vitórias, 4 derrotas também nos playoffs. Então, você pega o Romo, ele participou de 4 jogos em 2015. Se a gente olhar nos números do Romo, em termos de números, ele tem os melhores números da história dos Cowboys na posição de quarterback. E mesmo assim, o Jerry Jones viu que ele não estava vencendo jogos nos playoffs, especialmente em algumas situações em que os Cowboys chegavam como favoritos e não venciam. E eu acho que algo semelhante vem acontecendo na carreira aí do Dak Prescott, que em alguns momentos já chegou na pós-temporada com muita expectativa e o time dele não deu conta do recado. Então eu acho que o Jerry Jones tá muito esperto aqui de sempre ter um plano B. O plano B virou o plano A em 2016, né? Porque o Romo não estava saudável, o Dak Prescott jogou muito bem na pré-temporada e se tornou o quarterback aí dos Cowboys. Mas olha, nessa última temporada, ele teve o 3º pior QBR, que é aquele rating que vai de 0 a 100 da ESPN, 3º pior QBR da sua carreira em 7 temporadas e o 2º pior rating, ok? Então assim, não foi uma grande temporada do Dak Prescott. Então ele precisa jogar bem melhor. 23 touchdowns, 15 interceptações, não são números que chamam atenção. 7,3 jardas por tentativa de passe, 2ª pior marca da carreira. Então assim, o Jerry Jones, recentemente, numa entrevista, falou que, olha, eles foram muito felizes de terem adquirido aí o Trey Lance por uma escolha de 4ª rodada, um jogador que foi selecionado tão alto no draft, e que em 2020... se o Jalen Hurts estivesse disponível, ele teria ido atrás do Jalen Hurts na 2ª rodada, só que ele foi selecionado pelo Dallas Cowboys. Ele precisava de um quarterback? Não. O Prescott foi bem em 2019, 30 touchdowns, 11 interceptações, né? Teve um negócio de contrato aí, que a gente sabe que ele queria ganhar mais dinheiro, então sempre tem aquele plano B, e eu acho que é importante ter o plano B na posição de quarterback. O Dak Prescott recentemente foi entrevistado, né? Falando aí sobre o Lance, e eu acho que ficou muito claro que ele não gostou, e eu acho que ele até se sentiu um pouquinho desrespeitado, que ele não foi avisado que eles estavam indo atrás de um quarterback.
Eu consigo entender isso daí. Eu consigo entender porque ele é o titular, é a posição mais premium da NFL, é o grande líder do vestiário e do time. Eu consigo entender, talvez, uma frustração aí do Prescott. Mas o fato é que isso daqui pode incendiar também o Prescott, tá? Ele precisa jogar melhor. E pode ser que isso seja muito bom até pra ele. Pode ser ruim também, né? Ver a sombra do Trey Lance, né? E aí fica um pouquinho desconcertado. Mas se isso acontecer, acho que ele não merece ser um quarterback titular na NFL. E eu acho que não é o tipo de pessoa que vai vencer um título, ok? Então, se ele for realmente o cara, eu acho que ele pode crescer nessa situação. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o Trey Lance, que eu acho que tá sendo incrivelmente desrespeitado por todos, tá? Falando que ele nunca jogou bem lá em São Francisco, ele nunca fez nada, que tinha que ser trocado mesmo. Cara, o Trey Lance, ele teve 4 jogos na vida como titular, tá? Ele teve um no ano passado contra o Chicago Bears, na semana 1, que dava pra nadar mais do que correr no gramado, tá? Uma enchente lá, era uma coisa ridícula. Tá? Não tinha como fazer nada, não tinha como lançar um passe. Ele não foi bem e os 49ers perderam. Na semana seguinte, ele se machuca logo no início do jogo contra o Seattle. Cara, essa foi a temporada do Prescott no ano passado. Essa foi a temporada do Prescott. E aí o Jimmy Garoppolo, que não tava nem treinando, foi chamado para ser o titular novamente. Não tava nem treinando porque os 49ers fazendo, você não vai treinar, o Trey Lance, temos certeza que o Trey Lance, em sua segunda temporada, é o nosso quarterback, Jimmy. Então você não vai nem treinar com a equipe, a gente vai te trocar, a gente não quer que você se machuque. Bom, ele se machuca e o Jimmy Garoppolo entra e joga bem, né? Acaba jogando bem. Então assim, o jeito que os 49ers, já falei isso, administram os seus quarterbacks, tem que ser realmente questionado aqui. E aí você vê a temporada de 2021, ele teve 18 passes em 3 jogos em sua temporada de calouro. Ele teve um rating de pelo menos 116 em 2 de 3 jogos. Em um jogo, ele teve 89 jardas terrestres. Numa outra partida, em que ele teve um rating também altíssimo, ele teve 249 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação. Então, assim, por ter investido tanto nele, eu acho que ele teria que ter tido uns 4 jogos de 4 interceptações, mais alguns jogos trágicos no ano passado, né? E aí uma lesão devastadora para os 49ers falarem assim, cara, realmente a gente errou, o Brock Purdy é o nosso futuro e se não der certo, mesmo assim a gente não quer o Trey Lance, porque o Brock Purdy não é uma certeza. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Tá? Então, Trey Lance, o que eu quero dizer aqui é que a gente ainda não sabe quem é o Trey Lance. Então, vamos ver se ele recebe uma oportunidade em Dallas e consegue mostrar para todo mundo que é capaz, né? Ele tem velocidade, ele tem braço, ele tem altura, ele tem o biotipo dele é muito favorável para a posição. O jeito que ele corre com a bola, especialmente na universidade, me lembrava o Cam Newton. Tem algumas ferramentas extremamente intrigantes aí. E como eu disse, a gente viu os Cowboys. Tinha o Tony Romo, né? Chegou o Dak Prescott, jogou bem numa pré-temporada, aproveitou a lesão do Tony Romo e se tornou o titular. O Dak Prescott tem um contrato para essa temporada e para a próxima temporada. Se ele não se machucar, eu sinceramente não vejo o Trey Lance entrando, a não ser que ele seja um desastre, né? Que eu acho que não vai acontecer porque ele é um quarterback competente. Mas se acontecer alguma lesão e o Trey Lance receber uma oportunidade e jogar bem, aí eu acho que pode ser o fim do Dak Prescott em Dallas. Por quê? Porque o Dak Prescott, embora tenha bons números em sua carreira, nunca levou esse time a lugar nenhum na pós-temporada. Jerry Jones não quer saber de vencer um jogo no Wild Card. Jerry Jones sentiu gostinho da vitória no início dos anos 90 lá com o Jimmy Johnson, quando ele venceu 3 títulos com Emmitt Smith, o Troy Aikman, Michael Irvin e companhia, tá? Então ele quer voltar a ter um time desse nível, né? Os Cowboys são uma instituição nos esportes americanos. É o time mais valioso da NFL.
tá? Então, eles precisam voltar a um nível top. Com Tony Romo não aconteceu, com Dak Prescott ainda não aconteceu. Trey Lance é um plano B, é um jogador muito intrigante, eu já falei sobre isso, várias ferramentas interessantes, e se ele conseguir mostrar o seu potencial, sim, eu acho que é possível o Dak Prescott não renovar o seu contrato com o Dallas Cowboys, e eu não ficaria chocado se fosse a última temporada aí do Dak Prescott como titular, e se ele se machucar e o Trey Lance entrar e jogar bem, aí eu acho que é possível que a gente nem veria mais o Dak Prescott jogando pelo Dallas Cowboys, tá? Então eu sei que a gente tem várias etapas pra gente chegar a esse ponto, mas eu acho que existe uma possibilidade olhando na carreira aí do Jerry Jones e como que ele tomou algumas decisões importantes aí draftando quarterbacks e tudo mais, ok? Então, ele falando que ele teria draftado Jalen Hurts mostra que ele sempre quer um plano bem importante. E no ano passado, Cooper Rush teve 4 vitórias, 1 derrota, substituindo o Dak Prescott, e ele jogou melhor em várias partidas, tá? Que o Prescott no ano passado, tá bom? E lembrando que quando os Cowboys estavam interessados no Jalen Hurts na segunda rodada, o Dak Prescott estava voltando de uma temporada de 30 touchdowns e 11 interceptações em 2019. É melhor o Dak Prescott jogar bem esse ano, vamos ver o que acontece. É isso aí, meus jovens maravilhosos. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui. Lembrando que o curso tá mais do que maravilhoso. Temos um jogo.com.br, tudo sobre o mundo do futebol americano, explicação tática, o futebol americano de A a Z, tudo pra você, tá no temosumjogo.com.br pra você chegar preparadíssimo aí pra temporada de 2023 e adquirindo o curso, você ganha o grupo VIP, né, no Telegram pra você falar diretamente comigo diariamente, videochamadas, tem a série tática também, que eu analiso várias jogadas ao longo da temporada, que é só está disponível para o grupo VIP, simplesmente imperdível. Temos um jogo.com.br. Deixa o like, deixa o comentário, falamos em breve aqui. Ok, my dears? Grande abraço a todos vocês.